Vamos descobrir daqui a pouco. Essa sinfonia, eu não sei se eu falei ainda, mas esse carro está com um Secret Weapon. Eu sei que isso é meio redundante às vezes nos vídeos que eu falo aqui no canal, mas esse é um ronco perfeito de um V12 aspirado em perfeita afinação, certo? A afinação é dado pelo formato, comprimento e diagrama de todos os dutos aqui desse escapamento que trabalham com essa soma de frequências para deixar esse ronco extremamente intenso, extremamente orquestrado, extremamente tesudo, que vai ser o escopo desse vídeo daqui a pouco. Aqui nós temos aquele nosso velho, clássico F140, que eu já mostrei lá na 599. A origem desse V12 é do início do século, na Ferrari Enzo. A Ferrari Enzo foi a primeira Ferrari a inaugurar o F140. O primeiro vez que esse motor apareceu aqui no canal foi na 599, ainda na sua primeira roupagem de 6 litros de deslocamento, injeção indireta ainda para essa época, né? Então a gente está falando lá no início dos anos 2000, né? A gente está agora em 2025, 25 anos que esse motor ainda está sendo à venda no mercado. Já parou para pensar nisso? Bom, lá na 599 o F140 tinha nessa configuração ali por volta dos seus 600 cavalos, 600 e alguma coisa. Depois a gente pula para F12, o deslocamento aumenta de 6.0 litros para 6.3 litros, a potência também acompanha, certo? Por quase seus 700 cavalos lá, dependendo da versão do modelo. E aí na TDF o F140 ganha uma tecnologia, ou pelo menos do jeito que a Ferrari divulgava, era essa inovação aqui no sistema de variador de comprimento de duto aqui no pleno, da parte dos dutos de admissão, com um controle hidráulico aqui, ó, feito por essas solenoides, né? Aqui basicamente é aquele sistema que eu expliquei no vídeo da 360 Modena, que é um carro que possui um motor de 8 cilindros, mas possuem 16 dutos de admissão. O dobro, isso porque 8 desses dutos são curtos e 8 desses dutos são longos. E aí, variando o tamanho do duto, a Ferrari consegue mexer e encher esse motor, que é naturalmente inspirado em altas rotações com duto curto, e com duto longo o motor enche melhor de baixas. Aqui eu tenho um sistema de duto com comprimento variável controlado por essas solenoides. E essa é uma tecnologia que vem da Fórmula 1 lá na década de 60, porque assim, variar o comprimento do duto é uma coisa tão antiga quanto, porque isso aqui é o básico de motor a combustão naturalmente aspirado, né? Então na F12 TDF, ainda na versão 6.3 litros, o F140 ganha esse sistema, e aqui na 812, né, para eles extraírem ainda mais potência desse motor, aqui por volta de 789 cavalos, nós temos o deslocamento aumentado para 6.5. Então eles aumentam 200 mililitros a mais ali do deslocamento do motor para atingir esses 789 cavalos ou os seus 800 PS, o que faz o F140 nessa configuração de quando ele foi lançado, o motor naturalmente aspirado mais forte do mundo para um carro de rua. Se você acompanha o canal da Vanguard, você viu toda a evolução dessa família aqui, de todos os vídeos que eu já abordei, já mostrei remap desse motor lá numa F12 não TDF, já mostrei da 599, enfim, já falamos bastante dessa família que merece a menção honrosa aqui, porque ela está à venda até hoje, isso que é um motor bom, certo? Aqui no 812 também o sistema de injeção direta foi aprimorado e a gente já está falando aqui por volta de 350 bar. Né, do sistema de injeção direta. Isso com o intuito para aumentar a atomização lá dentro da câmara, aprimorar, né, a eficiência do motor e o consumo. E lembrando também ao senhor Daimler que a Ferrari, na verdade, pelas palavras do seu criador, o Enzo, ele vendia motores. O carro vinha de brinde. O Daimler criou o motor primeiro também. O Daimler criou o motor, aí ele botou numa moto e depois ele botou numa moto com 4 rodas, coisa que a gente conhece hoje como automóvel. Passado-se um século ou mais, 130 anos, a lógica não mudou. Tudo nasce do motor. Em termos de usina aqui, talvez a mais icônica, a mais longeva, a mais empolgante, a mais eficiente, a mais potente por deslocamento que nós temos disponíveis hoje no mercado. E o fato da gente ter esse motor ainda sendo vendido em outras Ferraris prova
talvez essa hegemonia. Mas tudo que eu falei aqui do motor não vale nada, porque é melhor explicar isso andando. E o restante do carro também, né? Bom, e aí você vem e me pergunta, como é que uma Ferrari de verdade se comporta de fato? Como é que uma Ferrari, ela é dura? Ela é baixa? Não, não é baixa. Eu tenho um botão aqui que eu aperto, e aí o carro levanta a dianteira, isso aqui, ó, para passar pelas irregularidades. Ela é dura? Não, ela não é dura. Nós temos aqui os amortecedores magneto-reológicos, que eu já expliquei aqui no canal. Vou deixar um vídeo para você clicar e dar uma olhada para ver como é que eles funcionam. E eu tô com uma estrada meio esburacada, eu posso apertar um botão no volante e o carro vira extremamente macio, confiável e dócil, eu diria, né? E mesmo com os bancos aqui esportivos, e aliás, esses bancos são maravilhosos, tá? Ao contrário de outros bancos concha esportivos aí do mercado, a Ferrari acertou muito aqui. Isso aqui, acho que a primeira vez que eu sentei num banco desse foi numa 488 pista, se eu não estou enganado. Bom, enquanto eu espero o motor esquentar o óleo para explorar os outros aspectos, eu volto para o início do vídeo. Eu fico imaginando, como é que o Daimler ia pensar tudo isso, né? Passado-se aí os seus 130 anos desde que ele começou com essa ideia de fazer um motor a combustão, né? Concentrar dentro de um cilindro uma carga e girar, montar esse cilindro numa manivela, né? Para fazer o movimento, né? Fazer a conversão ali da energia química para a energia cinética. Será que ele ia imaginar que a gente ia chegar nesse ponto? Nesse ápice da tecnologia? Outra coisa também, você vai me dizer, mas quem que compra um carro desse para ficar passeando, para falar se o banco é confortável, se não... Estou mostrando que uma Ferrari não é o que você acha que é. Esse é o objetivo desse vídeo. E a gente está tentando, estamos chegando junto na ideia, no conceito, na essência platônica da ideia, do conceito, da essência de uma Ferrari. E tá começando a vir a ideia agora. Tá quase, sabe assim, quando você tá quase... Olha isso, Arthur. Bela Madonna! Pela Madonna! Que é isso? Tô sem palavras. Assim, ó, às vezes você tá acostumado, né? Mas tem certos carros que... Codinho, Arturito, a gente não fica acostumado, cara, não dá pra acostumar. Não. 7, 8. Cara, é assim uma orquestração. Os caras unem assim uns 200 violinos, umas 40 French horns, não sei qual que é o nome de French horns agora em português, mas enfim, assim, é uma massa sonora pesada, assim, no bom sentido. Sabe Carmina Burana? Sabe, ó fortuna, assim, ó, quando vem, explode o prato, todo mundo no gogó lá, as cordas,
É isso. É isso. Somente na troca de marcha. Paf! Entendeu? Ai, Jesus Cristo. Que coisa brutal. É, seu Daimler. Os caras levaram o teu conceito a um nível divino. Ah, merda, essa porrada na troca, mano. Puta merda. De novo! Sabe uma outra coisa que não existia na época que o Daimler era vivo? Túnel. Vai, moleque! Puta merda, velho! Até a voz fica fina! Porcodinho! Impressões sobre o escapamento. Primeiro, em baixa carga, ele é extremamente civilizado. Dá para circular, né? Se você não tem a orquestra, você tem um pequeno solista fazendo um gargarejo, um vocalize antes de cantar a ópera. E outra coisa também que chama muita atenção, que é a resposta absurda do acelerador. Assim, a gente está acostumado com a patada que veio com a 488, né, com a Porto Fino, que a gente já gravou aqui pro canal. Mas tem um lag, por mais que os caras se esforçaram ao máximo para tirar o lag, ainda tem lag lá. Agora aqui é um negócio que até assusta e meio que bagunça o carro, né? Se você tá lá de boa, né, e aí de repente você assim, não dá pra acostumar com isso, Arthurito. Não dá pra acostumar, cara. E o retrocesso quando você tira o pé? Carro perfeito. Nossa Senhora. Outras coisas que eu escuto sobre a tentativa de dar uma resposta sobre o que é uma Ferrari, né? A Ferrari é um carro que você paga caro e, portanto, ele não quebra. Não exatamente. A Ferrari é o carro mais rápido e potente do mundo. Não. Mas daí eu pergunto, importa?
ela começa a puxar. Caralho, velho, é um Fórmula 1, velho. Fala sério, mano. Que maravilha moderna. Que máquina divina. Eu tô sem palavras, velho. Pior que eu tô meio acostumado, viu? Diga-se de passagem. Isso aqui não. Isso aqui é outro nível, velho. Outro nível de ronco, outro nível de resposta. Outro nível de. Outro nível de. Olha! Que monumento à engenhosidade humana! Esse motor, esse escapamento e esse ronco! Daimler ficaria orgulhoso, ainda que esse não fosse um Mercedes-Benz, mas ele poderia ficar mais orgulhoso ainda se isso fosse um Pagani, porque daí seria um motor Daimler-Benz lá, né? E outra coisa que vale lembrar aqui do que eu falei no início do vídeo, né, que a Secret Weapon hoje, aquela empresa brasileira de fabricação de escapamentos, hoje ela não é só brasileira, ela é mundial, porque já existem 812 rodando no mundo com escapes da Secret. Que orgulho, não? E também os remaps da Vanguard, certo? Eu já falei em outros vídeos lá que a gente abriu uma revenda lá nos Estados Unidos e nós já temos carros aí rodando no velho continente e no novo também. Ah? Vocês acompanharam essa história, não deixa de deixar a curtida, vai. Merece. O ronco merece. Bom, então a gente precisa chegar a uma conclusão aqui do que é uma Ferrari de verdade, né? E eu acho que eu mostrei um pouco dos aspectos mais emocionais, subjetivos e divinos do conceito da essência da Ferrari na roupagem clássica do seu criador, do seu concebedor, do seu pai, Enzo Ferrari. Um coupé de 2 lugares com um motor V12 naturalmente aspirado ali na dianteira, muito desempenho que desperta essa parte emocional de sentimentos, às vezes de manutenção complexa e imprevisível, pouco acessível, mas inegavelmente o carro e a marca mais famosa do mundo. Entendeu? Daimler.